Bem, gente do Portal Contra a Prosa, hoje é dia 26 de maio de 2020. Hoje vamos começar com a situação da Covid-19. Infelizmente ainda é manchete. Aliás, está aumentando a cada dia. Nós já temos aqui no Brasil 391.222 casos confirmados. Vejam aí o último levantamento do Ministério da Saúde. Temos a parte de óbito, 24.512 óbitos. Somente hoje foram 1.039 óbitos e 16.324 casos confirmados. Temos 208.117 pessoas que estão em acompanhamento e 158.593 recuperadas, né? E temos ainda mortes, cerca de 3.882 mortes em investigação. Veja aí na tabela que o estado da Bahia tem 14.566 casos e 495 mortes. Portanto, ontem foram 477, portanto, um crescimento aí de 18 mortes de ontem para hoje, né? O estado de Sergipe, vejam aí, o estado de Sergipe continua aí na 17ª posição, mas os casos estão aumentando. Aliás, em todos os estados, os casos estão aumentando. Agora, Sergipe está um pouco acima, né? Pouco acima. 5.735 casos em Sergipe, com 116 óbitos. Ontem foram 103. Portanto, nós tivemos 13 mortes em Sergipe de ontem para cá. Portanto, essa é a situação do país. Tem gente aí que já está falando em abertura. Cientistas do Brasil e do mundo, preocupados inclusive com o Brasil. Nós somos agora o novo foco da Covid-19 no mundo. Hoje nós fomos o primeiro colocado em número de mortes no mundo inteiro. Ontem, idem. Anteontem, idem. A América do Sul é o foco hoje do Covid-19. Portanto, essas próximas 3 semanas, nós vamos estar não chegamos ainda no chamado platô. Estamos ainda em ascensão. Estamos na casa de 1.000 mortes. Não se surpreendam se a semana que vem a gente passar para 1.200 mortes. Provavelmente, se a gente continuar com este isolamento social meia boca, né? Metade da população está levando a sério e a outra metade está brincando. Quer dizer, eu não digo a outra metade está brincando porque tem aquelas pessoas que não tem jeito, tem que ir para o trabalho, como pessoal de saúde, policiais, etc, etc. Mas tem cerca de 1/3 da população brasileira que não está levando a sério. Aqui na nossa região, vamos agora para a nossa região, Ribeira do Pombal disparou. Hoje teve 4 casos confirmados. Portanto, Ribeira do Pombal chegou a 16 casos. A Prefeitura Municipal aproveitou o feriado que seria até esta terça-feira e ampliou para quarta-feira. E amanhã, quarta-feira, será feriado em Ribeira do Pombal. Antecipação do feriado de 19 de setembro. Portanto, Ribeira do Pombal, até quarta-feira, comércio fechado. A cidade de Itapicuru teve a primeira morte de Covid-19, uma criança de 4 meses. A criança morreu dia 22 e foi colhido material e já chegou o resultado confirmando Covid-19. Também, além dessa criança que morreu, mais uma má notícia para o pessoal do município de Itapicuru, que já está com 22 casos confirmados de Covid-19.
A cidade de Cipó, nossa cidade de Cipó, também tem o primeiro caso de Covid-19. Um rapaz, caso curioso, é que ele pegou a Covid em São Paulo. Lá teve os sintomas. Viajou para Cipó, chegando aí, foi feito o teste e deu positivo. Mas ele já está na fase final da doença, portanto está assintomático e vai ficar isolado. Primeiro caso da cidade de Cipó, de um rapaz contaminado em São Paulo. A cidade de Banzaê também teve um aumento considerável de casos. Banzaê chegou a 8 casos. Desses 8 casos, 7 foram de testes rápidos, né? E um caso de teste do LACEN, que é o teste mais seguro, né? Tucano está com o segundo caso Tucano. Um caso agora deu positivo, de uma pessoa que saiu de Sergipe e foi para o município, né? Um caso também em Ribeira do Pombal, de uma pessoa também que veio de Sergipe e chegou em Pombal e estava contaminado. Portanto, esta é a situação. Eu queria, antes de passar para o tema final deste vídeo, falar sobre casos de fake news. Heliópolis, hoje, algumas redes sociais divulgaram que o município já tinha um caso. E em contato com o secretário Abimael, foi tudo mentira, né? Então as pessoas estão se aproveitando do momento para alastrar notícias falsas. Aliás, não é a primeira vez, né? Teve um caso de um médico que ocorreu em Ribeira do Pombal e disseram que foi em Heliópolis. Se essa campanha for toda feita por redes sociais, vai ser um ano terrível de muita mentira, né? E por falar em mentira, vamos ao caso do Rio de Janeiro. O nosso Wilson Witzel, lá do Rio de Janeiro, esteve envolvido em corrupção. Ele e a esposa dele, mais uma vez, mais um governador e sua esposa se envolvem em corrupção no Brasil. Isso não é a primeira vez. Aí as pessoas ficam dizendo, poxa, mas o Rio de Janeiro de novo. Eu digo ao contrário, digo, ainda bem que o Rio de Janeiro está descobrindo os seus podres. E não me venha para cá o governador com essa desculpa de que foi Bolsonaro, não. Isso vem sendo investigado já há mais de um mês. Se Bolsonaro teve interferência na Polícia Federal a partir da saída de Moro, não daria tempo para uma investigação dessa. Isso é conversa fiada. Eu não duvido que se Bolsonaro tivesse com esse controle da Polícia Federal na mão e ele soubesse do negócio desse, é claro que ele ia detonar o governador, lógico. Aqui o poder político não é feito para administrar o país, mas quando encontra um adversário, encontra material contra o adversário, ou usa para cooptar o adversário ou usa para destruí-lo. Eles não trabalham administrando o país, mas trabalham nesse embate político do eu contra eles. Isso é da política brasileira. E Bolsonaro não fica atrás. Agora, entretanto, ficar usando desculpa para dizer que isso é perseguição do Bolsonaro, tenha paciência. As provas são robustas. Esse Mário Peixoto, eu já falei aqui, anotem o nome desse rapaz. Mário Peixoto trabalhou para todos os governadores anteriores ao Wilson Witzel. Todos os governadores anteriores, esse cara trabalhou. E já foi em vários processos acusado, respondeu vários processos sobre corrupção. Além disso, ele está entranhado dentro do governo. Secretários do Witzel chegaram a ser advogados das empresas desse cara, do Mário Peixoto. Então o governador, pelo amor de Deus, não invente outra desculpa. Dizer que isso é perseguição política, uma altura dessa, não dá, não cola mais não. E, repito, tomara que o Rio de Janeiro
coloque logo todos os podres desses políticos. Eu acredito que será o primeiro Estado brasileiro a ter uma recuperação no que eu digo, no que eu chamaria, no que aquilo que Moro chamou de corrupção endêmica. Talvez seja o primeiro Estado a romper com esse tipo de corrupção, porque está descobrindo tudo. Agora, é lamentável. Witzel se elegeu na esteira da luta contra a corrupção e a violência, junto com Bolsonaro. Os dois agora estão envolvidos em coisas não republicanas e justamente as coisas que eles prometeram combater. É lamentável. Quer dizer, o eleitor que teve fé nesses dois homens deve estar uma hora dessa assim, arrependidíssimo e ao mesmo tempo perdendo a fé nesse país. É lamentável. Agora, o que não se pode é ficar dizendo que isso é perseguição política. A Polícia Federal vem investigando isso há muito tempo. Minha gente, respiradores foram comprados, mandaram respiradores para o Rio de Janeiro, e os respiradores não servem. 700 e tantos milhões de reais. A empresa recebeu 200 e tantos milhões e até hoje não há respiradores no Rio. Hospitais de campanhas que foram prometidos, só o do Maracanã está funcionando. Então, sabe, eu não sei o que esse povo pensa que política é. Parece que, sabe, eles entram na política para roubar mesmo. Parece que é a desfaçatez de usar a política como um grande negócio. Porque não é possível alguém se aproveitar de um momento desse, que o país está quebrando, as pessoas estão em casa, muitas sem emprego, e aí um governador com um salário invejável, com mordomias, com tudo que ele tem, que ninguém tem nesse país, ou poucos têm, dado pelo povo. O sujeito se aproveita disso para roubar. E o pior, não é só roubar. O Rio de Janeiro está uma lástima na questão da saúde. O que aparece na televisão não é nem a metade do que há relatos aqui de pessoas que a gente conhece no Rio de Janeiro, não sai na televisão. Pessoas que morrem no meio da rua, pessoas que morrem nas calçadas, aquelas favelas distantes do centro, pessoas que morrem, são enterradas e ninguém sabe de que morreu, todos com os mesmos sintomas. Algumas pesquisas indicam que este número do Rio de Janeiro, hoje morreram 256 pessoas no Rio de Janeiro, dizem que esse número é pelo menos o dobro, e dizem que a contaminação bote 10 vezes mais. O estado do Rio de Janeiro está falido, e além disso ainda é usado por políticos para tirar os seus últimos recursos, os poucos e parcos recursos que o Estado tem, para desviar para atos de corrupção. Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, e sua esposa, eles não são só corruptos. Pelo menos é isso que a investigação pode comprovar. Mas é no mínimo, pessoas que não têm o mínimo de sentimento, o mínimo de humanidade para se aproveitar de uma hora dessa para fazer falcatruas no governo. Eu espero que ele consiga provar que ele não tem nada a ver com isso, porque os secretários dele estão envolvidos até os dentes. Agora resta saber se ele era o chefe da Orcrim ou não. Eu tenho absoluta certeza que o modelo é o mesmo. O empresário que vende os produtos, que supostamente vende os produtos e os serviços pelo Estado, é o mesmo. A entidade, a Unir, estava banida praticamente de vender serviços ao Estado. O próprio governador Witzel restabeleceu a condição da empresa de voltar a vender para o Estado. E é ela que está envolvida na falcatrua.
Portanto, as provas são robustas. Eu quero saber como ele vai conseguir convencer o Rio de Janeiro e o Brasil de que ele é um poço de limpidez, um poço de honestidade como governador do Rio de Janeiro. Eu acho que a fita dele, desta vez, definitivamente, está manchada. Por hoje é só, minha gente. Pediria a vocês, mais uma vez, vão lá no Landeswalter Lima do YouTube, no Contraprosa, se inscrevam, me ajudem a fazer esse canal crescer. Um abraço e até uma outra oportunidade.